Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício que diz o seguinte. Um produtor estima que a demanda para um produto é Q igual a menos P quadrado mais 144 e que o preço desse produto deva subir na forma P igual a 8 mais 0,5 vezes N, com N em meses. Qual é o preço e a quantidade demandada hoje? E daqui a 4 meses? Expresse Q em termos de N. Bem, vamos começar a resolver esse exercício observando alguns detalhes. Perceba que a primeira função que nós temos, Q igual a menos P quadrado mais 144, é uma função demanda. E ela nos dá a quantidade Q, né? A quantidade Q, quantidade demandada Q, em termos do preço P. A segunda função é uma função que define o preço P em termos de N, com N em meses. Então a segunda função nos dá o preço P em termos de N. Perceba que nós vamos usar essas duas funções para calcular a quantidade Q em termos de N. Então daqui nós vamos tirar a quantidade Q em termos de N, fazendo o que nós chamamos de uma composição de funções. Vamos pegar uma função, né? A função P em termos de N, colocar dentro da função Q em termos de P, fazer uma composição e obter a quantidade Q, né? Que é a quantidade demandada em termos de N, que é o último item desse exercício. Antes disso, nós vamos calcular o preço e a demanda, né? Perceba que ele quer o preço e a quantidade demandada hoje. Quando ele fala hoje, né? Quando ele se refere a hoje, hoje quer dizer que o N é igual a zero. N igual a zero. Lembra que o N é o tempo em meses. Se o N for igual a zero, o preço P, que é dado em termos de N, a função P em termos de N, é 8 mais 0,5 vezes N. Hoje o N é zero, né? Então o preço P é de R$8. Então nós temos um preço aqui de 8 unidades. Com esse preço a gente pode calcular a quantidade de Q. Lembra que a quantidade de Q é dada em termos do preço P. Como o preço para N igual a zero, o preço é 8, então a quantidade aqui vai ser menos 8 ao quadrado, que é o preço para N igual a zero, mais 144. 8 ao quadrado é 64, então menos 64, menos 64. Lembra que o menos aqui não faz parte da potência, quem está ao quadrado é 8, né? 8 ao quadrado é 64. Então, menos 64 mais 144, que vai ser igual a 80 unidades. Então, nós temos aí 80 unidades demandadas. Hoje, N igual a zero, 80 unidades demandadas ao preço de R$8 cada um. Aí ele pergunta, e daqui 4 meses? E daqui 4 meses? Daqui 4 meses, basta fazer N igual a 4. E fazer a mesma continha, calcular o preço, né, já que o preço é função de N. Preço em função de N, para N igual a 4. Então, como o preço é 8 mais 0,5 vezes N, então o preço vai ser 8 mais 0,5 vezes 4. Então, 8, 0,5 vezes 4 é 2, né? 8 vezes 0,5 vezes 4 é 2, então 8 mais 2, que é igual a 10. Então, é um preço de R$10 a unidade, né? Daqui 4 meses, já que o produtor espera que o preço deva subir 50 centavos por mês, supondo que aqui são R$8, preço inicial R$8, subindo 50 centavos por mês. Bem, e a quantidade demandada? A quantidade demandada aqui, em função do preço P, ela é menos o preço, que no caso aqui é 10 ao quadrado, mais 144, que vai ser igual a menos 10 ao quadrado é 100, mais 144, 144 menos 100, 44 unidades. Então nós temos aí uma quantidade demandada daqui a 4 meses, o preço daqui a 4 meses. Aí nós chegamos do último item, né, que é exatamente esse.
nós temos a quantidade em função de P. Lembra que a quantidade em termos do preço P, que ela é menos P quadrado, menos P quadrado mais 144. E nós temos o preço em termos de N, né? O preço P em termos de N, que é 8 mais 0,5 vezes N. Nós vamos juntar essas duas funções e obter a quantidade em termos de N. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos simplesmente juntar as duas aqui dessa forma. A quantidade demandada aqui em termos de N vai ser igual a menos, né? Menos o preço. Lembra que o preço é dado aqui, né? Então eu vou pegar essa função preço e vou colocar esta função aqui. Vou substituir o preço por 8 mais 0,5n. Então, menos 8 mais 0,5n ao quadrado mais 144. Essa função aqui é a nossa função quantidade em termos de n. Lembra que ele é um quadrado, né? Então nós podemos calcular a quantidade em termos de n fazendo o quadrado da soma, né? Lembra que o quadrado da soma é o quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é 8 vezes 8, 64. 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então 2 vezes 8, 16. 16 vezes 0,5, 8, né? 2 vezes 8, 16. 16 vezes meio, 8. Mais 8n. Mais o quadrado do segundo. O quadrado 0,5n. Quadrado 0,5n, 0,25n ao quadrado. Então, mais 0,25n ao quadrado. Tudo isso mais 144. Perceba que a nossa quantidade demandada em termos de n é uma função do segundo grau, né? Nossa quantidade demandada em termos de n, se você terminar a continha, vai ser menos com mais menos, menos 0,25 n quadrado, mais com menos menos, menos 8n. Depois nós temos menos 64 mais 144. Menos 64 mais 144 mais 80, que é o valor que nós temos aí, né, que é a expressão da nossa quantidade, né, quantidade demandada em termos de n. Perceba que é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Dá para calcular aqui até o valor máximo, né, em que mês nós vamos ter a maior quantidade demandada possível. Mas não é isso que o exercício pede, né? Perceba que o vértice dessa parábola aqui nos dá em que mês a quantidade demandada é a máxima possível. E tendo o mês, você vai saber o preço. Tendo o preço e a quantidade, dá para descobrir a receita. Ou seja, tem uma série de análises aí que dá para fazer com umas questões desse tipo. Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.